as situações ruins, aquilo que marca e deixa marcas, serão totalmente esquecidas, porque Jesus Cristo, Ele vai ser o motivo da nossa alegria, da nossa lembrança. É o motivo de nós levantarmos todos os dias para glorificar o Senhor, porque a glória dele, todo louvor é para Ele, e Ele deve ser adorado pelo povo. É maravilhoso. Nós vamos ler o texto para a nossa ministração. Nossa ministração só vai estar confirmando o que os irmãos já disseram aqui. E é lindo ver como é que o Espírito Santo ele age no nosso meio, né? Só confirmando a sua palavra. A partir do versículo 36, versículo 36 do capítulo 24 de Lucas, diz assim: E falando ele essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, mas vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: São essas coisas que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que eu cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Amados, esse texto, ele mostra uma característica de Jesus que nós temos a certeza que nós presenciamos, que nós vivemos. Jesus, ele se preocupa com aqueles que acreditam nele. Na passagem que nós lemos, Jesus ele se apresenta àqueles homens, àqueles discípulos. Depois da sua morte, na ocasião, Jesus já havia ressuscitado, já havia visitado algumas pessoas e chega até os 12, aqueles 12 discípulos, pessoas que acreditaram em Jesus Cristo como Messias, que confiaram que aquele homem de fato é o Filho de Deus. Porque se nós formos ler e analisar todo aquele contexto, aqueles 12 homens, aqueles 12 fiéis, eles estavam recanteados, eles estavam escondidos, porque afinal de contas, Jesus Cristo, o mestre em que eles acreditavam, havia morrido. Até então, ouviu-se relatos de pessoas que viram Jesus, que Jesus se apresentou para eles, mas aqueles homens não foram convencidos por essa palavra totalmente. Precisava que Jesus se chegasse até eles, se apresentasse em sua forma de homem, ressurreto, para que eles pudessem confirmar. E nós analisando esse contexto desses homens que estavam nessa situação, nós vemos como o cristianismo, ele toma conta e ele convence pessoas, convence fiéis, corações que até então detinham um outro pensamento. O povo judeu não foi, em sua totalidade, convencido. Muitas pessoas não acreditaram que Jesus, de fato, era o Filho de Deus, de fato, era o Cristo.
Tanto que a condenação de Jesus foi escolhida, foi uma opção do povo judeu. E no decorrer da história, nós vamos ver que o cristianismo, o evangelho, ele tomou tal proporção que foi convencendo cada vez mais corações. O poder do evangelho, o poder dessa mensagem de boas novas, ela é tão forte que é irresistível a algumas pessoas. Aqueles que confirmam, aqueles que acreditam que Jesus de fato é o Deus, Jesus de fato os resgatou, que Jesus se sacrificou, o coração ele é alterado, ele é mudado. O que havia antes um coração de pedra, um coração que resistia à mensagem da cruz, à mensagem de arrependimento, é convencido. E causa mudança nas pessoas, causa cada vez mais conversão ao Evangelho. Alguns dias eu estava vendo um professor de história, ele falando e relatando como aconteceu a convicção ou a escolha da Europa na Idade Média no cristianismo. Num certo período em que houve invasões do povo viking, que era um povo bárbaro, um povo que era voltado para a batalha, um povo que detinham seu panteão de deuses, eles acreditavam em outros deuses, deuses como Thor, como Odin, como Loki. Esses homens, esses bárbaros, esses guerreiros invadiam outros países e numa certa campanha de invasão eles invadiram e conquistaram parte do que a gente conhece como a Inglaterra. E o que esses homens acreditavam esses homens diziam quando ouvia a mensagem do cristianismo, a mensagem de Cristo, eles tratavam e falavam com deboche a respeito disso. Era algo como vocês podem acreditar num Deus que morreu, num Deus que é homem? Porque na cabeça dessas pessoas, o seu Deus, aqueles que eles acreditavam, eram mais fortes. Afinal de contas, eles não poderiam morrer. Eles não eram homens carnais. Mas o Evangelho, o cristianismo, ele vem mostrando um Deus que se fez homem. Um Deus que se tornou humilde. Um Deus que convence os corações, que desfaz de toda a sua glória, para que muitos daqueles que estavam condenados pudessem acreditar nele. E essa mensagem tão simples, amados, foi tão eficaz na conversão ao cristianismo daqueles homens, que muitos dos guerreiros abdicaram de sua fé, abdicaram dos seus deuses para acreditar que Jesus Cristo pode salvar, que Jesus Cristo é o Salvador. Então é essa mensagem que convence. Jesus proporciona isso, a pessoa de Jesus proporciona isso. E ele traz a sua função aqui apresentada nesse texto que nós lemos. Nós vamos ver autores escrevendo que Jesus, ele é colocado como sacerdote. É aquele que intercede por nós junto ao Pai. E essa característica de Jesus nos leva a analisar como ele se apresenta àqueles homens. Aqueles 12 discípulos, como eu falei, eles estavam em uma situação muito ruim. O Cristo, o Deus, o Messias que eles acreditavam havia morrido. Muitas daquelas pessoas, os seus compatriotas, aquelas pessoas que eles conheciam de todo o povo judeu, não acreditavam nisso, então eles estavam sozinhos nisso. Então imaginamos um pouco a decepção daqueles homens, a tristeza daqueles homens. Eles depositaram toda a sua confiança em Jesus. E Jesus nesse momento estava morto. E até então eles não acreditavam totalmente que Jesus viria a ressuscitar. Então Jesus se apresenta a eles. Jesus se apresenta e mesmo eles atemorizados, Jesus fala: olha, eu estou aqui em carne e osso. Vocês podem tocar nas minhas feridas. Vocês podem ver que eu estou vivo. E não bastando só isso, Jesus pede alguma coisa para comer.
É como se ele dissesse: olha, vocês não estão acreditando ainda que eu estou vivo, eu estou com fome, tem alguma coisa para comer aí? Então é nesse momento que Jesus ele se apresenta, ele satisfaz aquela apreensão daquelas pessoas. Aquelas pessoas que sofreram esse baque, esse desapontamento, que essa é um tipo de situação em que nos abala. Situações que nós passamos, que são ruins, tendem a deixar uma marca mais forte. Tende a deixar algo que vai nos levar a lembrar lá na frente. Quem de nós aqui não passou algum tipo de vergonha, algum vexame, ou fez alguma coisa que se arrependeu, ou passou por uma situação muito constrangedora, algo ruim, alguma dificuldade, alguma angústia, e isso não marcou? É mais fácil a gente, às vezes, lembrar de algo que aconteceu de ruim conosco, com detalhes, do que nós mantermos uma lembrança boa. Às vezes eu me pego pensando em algo que eu fiz na minha infância, na minha juventude, em que eu passei um tipo de vergonha. Eu falo: meu Deus, por que eu fiz aquilo? Eu não sei se os irmãos já tiveram essa situação, mas você lembra, fala: poxa vida, mas por que eu passei aquela vergonha de graça? Então são situações que nós lembramos, situações ruins vão deixar uma marca mais profunda na nossa memória. E aqueles homens, eles estavam com essa marca, eles estavam com essa situação que era ruim. Então convinha que Jesus, na sua humildade, no seu poder ressurreto, se apresentasse àqueles homens, desse um ânimo, pudesse proporcionar para aquelas pessoas algo que viesse confirmar e deixá-los cada vez mais convictos de que Jesus Cristo é o Salvador, de que Jesus Cristo é o Rei da glória, de que Jesus ele ressuscitou. E todas as promessas, como ele diz, tudo aquilo que foi dito sobre ele, que foi falado sobre ele, era verdade. Pudesse se confirmar, e ele falou que aquelas pessoas seriam testemunhas disso. E nós vemos as realizações. Hoje é muito fácil para nós entendermos isso. Muito fácil porque nós temos a Bíblia completa. Nós temos estudos, nós temos pessoas que falam, ensinos que falam sobre isso. Mas aqueles homens estavam vivenciando essa glória, essa graça. Aquilo que nós vamos poder presenciar e vivenciar futuramente, amados. Quando Jesus vier buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, nós vamos ver como ele é. Aquele que é carne, aquele que se fez homem, aquele que detém as marcas do seu sacrifício. Nós vamos ver como ele é. Nós vamos poder tocar. Afinal de contas, Jesus, ele não é espírito somente, mas ele tem corpo. Ele vai poder ser abraçado. Eu espero poder abraçar e dar um abraço bem forte em Jesus. Porque ele se apresenta a nós dessa forma. É alguém que se preocupa, é alguém que intercede por nós. É alguém que nós não conseguimos compreender totalmente a grandeza do seu amor. Porque eu estava vendo algo que eu achei bem interessante. Como é avaliado o amor, nosso amor humano, né? Se nós recebemos uma pergunta: olha, você ama seu esposo, você ama sua esposa, por que você ama seu esposo, sua esposa? Aí você pensando aqui, você vai atribuir as qualidades que fazem você amar essa pessoa. Porque é uma pessoa boa, é uma pessoa amável, é uma pessoa que é companheira. Nós vamos amar alguém porque essa pessoa causa em nós ou mostra para nós algo de bom, algo que tem qualidade. Mas se Deus recebesse essa pergunta: por que você ama fulano? Por que você ama ciclano? Por que você ama o Alan? Por que você ama o Ednilson? Deus ia responder:
na sua completa grandeza e sabedoria, ele responder: eu amo o homem porque ele é falho. Eu amo o homem porque ele é pecador. Porque ele erra constantemente, porque ele não é perfeito. O nosso conceito de amor que nós entendemos é aquilo que nos causa atração, aquilo que nos leva a gostar de alguém, mas o amor de Deus vai muito além. Ele ama a gente pelo que a gente é, mesmo sendo pessoas ruins, mesmo sendo pessoas falhas. É fácil a gente entender esse amor, alguém que causa o mal, alguém que vai fazer algo que seja ruim para nós, dificilmente nós vamos conseguir amar alguém assim. Mas Deus, Ele te ama pelo que você é. Mesmo sendo pecador, mesmo errando, mesmo às vezes se distanciando dEle, Deus te ama como você é. Esse é o conceito de amor, amados, que o homem, se ele não consegue entender, é difícil entender. Mas esse é o amor que nós recebemos. Esse é o amor que Cristo estava demonstrando ali para aquelas pessoas. E Ele demonstra isso totalmente, diariamente em nós. Pelo que nós sentimos, pelo que nós buscamos, pelo que nós oramos a Ele. E Ele intercede ao Pai. E o Pai sente esse amor. Esse amor que foi capaz de escolher pessoas que estavam condenadas. Pessoas que não tinham atrativo nenhum para Deus, mas que foram resgatadas e hoje têm um propósito. Hoje vivem essa plenitude do amor de Deus, experimentam a plenitude do amor de Deus. É esse amor que nós vivenciamos, amados. Isso é lindo. Jesus, Ele nos coloca nessa situação de pessoas que precisam dEle, de pessoas que reconhecem que Ele é o Cristo, que Ele é Deus. Ele mesmo disse que estariam conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é nisso que nós nos pautamos, é nisso que nós acreditamos e confiamos e buscando cada vez mais. Porque a dor desse mundo, ela não pode ser comparada com o que nós vamos receber na glória, o que nós vamos presenciar na glória. Todo sofrimento que é vivenciado e passado aqui será esquecido. Porque a glória de Deus será tão abundante que não vai nos permitir mais ter essa lembrança de dor. Esse sofrimento, nós vamos reinar com Cristo. Nós vamos ver como Ele é, poder abraçar, poder conversar. E isso me alegra o coração, porque Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, a sua graça não tem fim, o seu amor não tem fim. E se isso não é o suficiente, amados, para nós nos motivarmos e queremos mais de Deus, buscar mais dEle, experimentar mais dEle, eu não sei o que é. Porque aquele que se apresenta a Cristo e Cristo se apresenta a Ele, sempre vai haver mudança. As situações ruins, aquilo que marca e deixa marcas, serão totalmente esquecidas, porque Jesus Cristo, Ele vai ser o motivo da nossa alegria, da nossa lembrança. É o motivo de nós levantarmos todos os dias para glorificar o seu nome. Porque a glória dEle, todo louvor é para Ele. E Ele deve ser adorado pelo que Ele é. Então, que venhamos nos motivar cada vez mais a buscar mais de Deus, buscar mais de Cristo, porque Ele se coloca à nossa disposição para que possamos receber dEle a força, o ânimo. Aquelas pessoas, os discípulos, eles foram animados, foram informados que eles seriam revestidos de poder. E foi assim que aconteceu, amados. Aqueles homens foram revestidos de poder. Aqueles homens se manteram fiéis a Cristo. Aqueles homens se mantinham ali e esperou de Jesus o conforto, o auxílio. Foram revestidos de poder e puderam fazer a obra de Deus, porque foram fiéis e se mantiveram em Cristo Jesus, confiando nele. Então que venhamos confiar em Cristo Jesus, nos manter cada vez mais confiantes e buscando
esse auxílio, esse conforto que vem dele. Porque ele assume essa posição e nós devemos assumir essa posição de confiar. Amém, queridos? Essa é a mensagem para nossos corações nessa noite e que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações como tem falado, como tem trazido conforto para nós. E isso é muito bom porque eu vejo o mover do Espírito. Como eu falei, eu só vim confirmar aquilo que já foi dito. A irmã Chica falou, o Alan falou também, os louvores falaram. Então nós vamos só vivenciar aquilo que o Espírito Santo, Jesus Cristo, nos dá. Amém? Eu agradeço a oportunidade, que as palmas louvem ao Senhor. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e o seu comentário.